Boa noite a todos vocês, sejam todos vocês muito bem-vindos. O tema da nossa live é um tema muito caro, um tema atual e, para ser muito sincero, um tema atemporal. Daqui a 20 anos nós poderemos falar sobre ele e daqui a 50 anos ele continuará sendo atual. O tema é atemporal, talvez seja um tema clássico e por isso atemporal. Carência afetiva. A ideia de que eu dependo de alguém para ser feliz. Para me sentir feliz, para me sentir amado, eu preciso de uma outra pessoa. E essa dependência do outro faz com que eu tome uma série de decisões equivocadas e que vão me conduzir, em última instância, a agravar esse quadro de dependência. Eu acredito, sinceramente, que a minha felicidade está nas mãos de uma outra pessoa, que eu vou encontrá-la em algum lugar, em alguma cidade, em alguma ocasião, e que agora, por exemplo, agravado pela pandemia, como eu não vejo ninguém, esse encontro se tornou mais difícil, improvável, impossível. E é por isso que eu não me faço presente, por isso que eu não vou, e é por isso que as coisas não acontecem na minha vida. E é por isso que eu não consigo ser feliz, porque afinal de contas eu dependo de outra pessoa, e agora, mais do que nunca, essa outra pessoa não aparece na minha vida. Por que uma pessoa que experimenta carência afetiva é também uma pessoa solitária? Porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de suprir os problemas internos de outra pessoa. O carente afetivo é alguém maleável, mas é tão maleável que ele se encaixa em qualquer pessoa, em qualquer ocasião. Se ele encontra um DJ, ele se torna DJ amante de balada. Pessoa que toma energético e sai às 5 horas da manhã, que sempre amou rave, trance, música eletrônica. Mas terminado aquele relacionamento, se em seguida ele conhece pessoa de dentro da igreja, com vocação pastoral, essa pessoa que é carente afetivamente se transforma também. Ela passa a frequentar cultos 3 vezes por semana, participa de grupos e de vigílias, campanhas da igreja e aos domingos vai de manhã na escola dominical, vai de noite no culto noturno. É uma pessoa tão maleável que ela serve de extremos. E sempre, sempre, sempre ela abre mão dos seus projetos pessoais em prol do projeto do outro. Ela é um não eu. Ela, na verdade, não existe. O que ela chama de flexibilidade é carência. O que ela chama de amor é carência. O que ela chama de encontrei a pessoa certa é encontrei a pessoa. Eu só preciso de alguém. A crença de que sozinha essa pessoa não pode viver e que, portanto, ela precisa encontrar o amor eros. Não é apenas o amor de pai, de irmão, de irmã e de amigo. É o amor eros. Ela precisa encontrar alguém por quem ela tenha desejo, e ela sempre terá desejo, mas que seja capaz de desejá-la também. Um relacionamento firme, estável, longo, de uma vida. O relacionamento próprio de filmes, mas ela mesma protagoniza um drama. O drama da carência afetiva. A carência afetiva começa, então, a partir da crença de que eu dependo de uma outra pessoa para ser feliz. A outra pessoa sempre se encaixa no script. A pessoa que é carente afetiva, ela olha para alguém e já automaticamente percebe ou qualifica aquela pessoa como uma pessoa admissível ou não para uma relação. Não há problema algum, porque quem está com sede é natural que deseje a água. Mas o problema é que esta pessoa que é carente afetivamente, ela perde algo imprescindível para uma vida feliz, que é o filtro. Ela perde completamente o filtro. A ideia da solidão é tão aterrorizante para ela que ela abre mão do filtro. Ela está com sede, no início uma água potável, depois qualquer água serve. Mas não se engane, a ideia de que qualquer água serve, qualquer pessoa
a completa, qualquer pessoa é o amor da sua vida, ou pode ser o amor da sua vida, faz com que ela tome decisões equivocadas. E na busca da felicidade, ela se torna a mais infeliz das mulheres, ou o mais infeliz dos homens. A carência afetiva acomete todos nós. E se nós não formos capazes de reconhecer essa carência afetiva, nós não seremos capazes de superá-la. Nós perdemos com a carência afetiva a autenticidade, porque há uma parte do nosso eu que deixa de existir. Nós, a partir desse momento, nos esquecemos dos nossos desejos, da nossa identidade, daquilo que nós projetamos para nós mesmos. Uma pessoa que é carente afetivamente vive em submissão. Há um hábito de aceitar qualquer condição por medo de ficar sozinho. A solidão, para lembrar Beauvoir, de tempos em tempos faz bem à pessoa. Ter momentos de solidão faz bem para que a pessoa possa se conhecer. Não é uma ode à solidão, não é uma homenagem à solidão e nem um desejo de solidão. Mesmo quem se relaciona, quem tem um relacionamento estável, quem é casado, mesmo quem namora há tempos, é noivo, mesmo quem vive uma relação de uma década, precisa ter momentos durante a semana, ou durante o dia, ou durante um mês de solidão. Momentos de quietude em que a pessoa fica só, ela lê, ela medita, ela tem planos, ela é ela. Esse medo da solidão que permeia o carente afetivo faz com que ele se submeta àquilo que ele não poderia se submeter. Quando você abre mão da sua autenticidade para então manter uma relação, não se engane, esta relação não se manterá. Porque 95% das nossas decisões, como está escrito na obra Subliminar, 95% das decisões são tomadas com base no subconsciente. O nosso comportamento é ditado pelo subconsciente. Quem está com você percebe essa carência. Quem está com você experimenta esse seu convívio e percebe a sua carência, a sua dependência, a sua submissão, a negação do eu e o abandono dos projetos pessoais que você teve a partir desse momento. Quem é carente afetivamente tem medo de desagradar. E é por isso que essa pessoa é sozinha. Ela não tem apenas o amor da vida, mas lhe falta também amigos, lhe falta também pessoas confidentes, gente de dentro da família com quem ela possa contar. Por quê? Porque ela tem medo de desagradar. E este medo de desagradar, que é produto do medo da solidão, faz com que ela não tenha opinião. Beira a falsidade. Beira a falsidade porque ela tem medo de, ao expor a sua opinião, ser taxada de preconceituosa, de mentirosa, de machista. E, portanto, essa pessoa deixa de expressar seus sentimentos, seus pensamentos, suas convicções. A convicção dela sempre é emprestada, é a convicção do outro. Se o outro diz que é preciso viver a vida, e se alguém ganha 10 mil, precisa gastar 10 mil, porque afinal das contas, carpe diem, e ninguém sabe o dia de amanhã, o carente afetivo logo concorda. Se pouco tempo depois ele sai dali e encontra em um café uma outra pessoa que defende o contrário, que é preciso ter segurança na vida, que é preciso poupar, que quem ganha 10 deve poupar 5, porque não se sabe como será o dia de amanhã. Em um país instável é preciso que pelo menos você, como indivíduo, seja estável. Essa pessoa também diz que ele está correto. Ela concorda com tudo e com todos. E ela concorda com tudo e com todos porque ela tem medo de desagradar. E, portanto, ela não é ela. Ninguém precisa de uma pessoa que não tem opinião. Ela não acrescenta. Quando eu vou atrás de uma pessoa que é carente afetivamente, eu não procuro um conselho. Eu procuro apoio à minha decisão. Eu já tomei uma decisão, sei que ela está equivocada, mas eu quero tomá-la. Eu já tomei uma decisão, sei que não encontro apoio no meu
na minha família, no meu seio familiar, entre os meus amigos ou nos companheiros de trabalho que são confiáveis, então eu vou atrás dessa pessoa. Do carente afetivo que de tempos em tempos eu saco, como alguém que pode suprir também a minha carência e que eu sei que concordará comigo e, portanto, a sua opinião será a minha. Basta que eu diga o que penso antes de então ouvir o que ele pensa, porque ele sempre pensará comigo. O carente afetivo é uma pessoa guiada pelo medo de desagradar. Quem é carente afetivamente tem uma dificuldade inegável de manter relacionamentos longos. Por quê? Porque o parceiro enxerga nessa pessoa um fardo muito pesado de carregar. Porque ele tem que fazê-la feliz o tempo inteiro. O carente afetivamente é um controlador. O carente afetivamente ele cobra o tempo inteiro. Ele cobra carinho, ele cobra atenção, ele cobra lembranças. O carente afetivo é uma pessoa que o tempo inteiro está cobrando algo de alguém, movida por chantagens emocionais. Este é o carente afetivo. Quem consegue se libertar dele, que portanto não é do núcleo familiar, vive longe, não quer vê-lo e vive bem. Quem está no núcleo familiar, naquele núcleo duro, que não se pode ver distante dessa pessoa, sofre demasiadamente, até que em algum momento passa a ter indiferença em relação àquela pessoa. E isso agrava a carência afetiva. Por quê? Porque o carente afetivo acusa todos os outros ao redor dele de traidores. Pessoas sem caráter, pessoas que traem, pessoas em quem não se pode confiar. Gente interesseira, gente que não ama, gente que é guiada pelo dinheiro, pela cobiça, pela inveja. Mas não é gente que não ama. Por quê? Porque não o ama. Mas não o ama porque o carente afetivo é pura cobrança. Ele anda com uma máquina de cobrança e vai cobrando todo mundo o tempo inteiro a respeito de tudo. Se você faz um jantar em casa e não convida aquela pessoa que é carente afetivamente, você deu início a uma guerra. Porque afinal de contas, você não pode fazer um jantar na sua casa e convidar 3 pessoas e ela não estar entre elas. Ou você não pode convidar 2, ou você não pode convidar uma e ela não estar entre elas. Por quê? Porque você não pode ter o segredo com mais uma pessoa que não seja ela. Ela deve ser a primeira, a mais importante, a sempre lembrada, a sempre convidada. Afinal de contas, você não pode deixá-la infeliz. E isso afere. Há uma vaidade também nessa carência. Preste atenção. O comportamento carente é um comportamento em que há um sufocar do outro, tanto na relação com o parceiro quanto na relação com a família. Excesso de ciúmes é próprio do carente afetivo, porque o carente afetivo é alguém inseguro, e alguém inseguro é alguém que se excede nos ciúmes. O ciúme doentio próprio de alguém que é inseguro. Quando a insegurança atinge níveis elevados, o ciúme atinge nível elevado também. É proporcional. Quem é carente é inseguro. Quem é carente é ciumento. É possessivo, é ciumento, é controlador e é um sujeito que o tempo inteiro cobra de alguém alguma coisa. Há uma tendência em sufocar o parceiro que vem somada ao abandono dos seus planos pessoais para viver a vida do outro. Preste atenção. O abandono dos planos pessoais é próprio do parceiro. Ele não tem mais vontades. O carente afetivo não estuda, o carente afetivo não trabalha, o carente afetivo não faz nada. O carente afetivo não tem planos, não tem vontades, não tem lugar que ele gosta de ir. Qualquer lugar é bom, ele só quer estar com aquela pessoa. Aquela pessoa chega em casa, ele já está ali, grudado com aquela pessoa. Aquela pessoa vai sair, se ele puder acompanhá-la, ele vai acompanhá-la. O carente afetivo é 100% disponível. Por quê? Porque o plano dele é viver o plano do outro. O abandono dos projetos pessoais faz de você uma pessoa menos interessante. E uma pessoa menos interessante é uma pessoa que não atrai outra pessoa.
Não se engane. É preciso ter consciência do caminho que você percorre quando você vai pelo abandono dos seus planos, vai se alimentando de uma carência afetiva e vai fazendo do outro o seu objeto de posse e controle e ciúme e então sufocamento. Preste atenção. Falta de critérios para se relacionar. Esta é uma característica do carente afetivo. Falta de critérios. A pessoa pode ter qualquer formação, pode ser de qualquer cidade, pode ter qualquer idade, qualquer convicção, qualquer religião, qualquer histórico. A pessoa pode ter passado horrível ou futuro pior ainda. Pouco importa. Nós não temos critério. Não adianta trazer a folha de antecedentes penais, porque quando o sujeito é carente afetivo, ele é um garantista. Ele presume a inocência e como o sujeito não ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado, ele é inocente. E se ostentar, já cumpriu a pena e, portanto, é preciso reintegrá-lo. O sujeito que é carente afetivamente, e aqui falo em abstrato, sentido figurado da expressão condenação, o sujeito que é carente afetivamente não tem filtro. Ele não tem critérios para se relacionar com ninguém. E é claro que esse é o caminho para a decepção. O caminho para a decepção, o caminho para a violência, o caminho para a sujeição, o caminho para alimentar preconceitos e machismos do outro, que passa a desvalorizar o seu parceiro ou a sua parceira. O carente afetivamente é alguém que se compara com as outras pessoas o tempo inteiro e sempre o produto da comparação faz com que ele ou ela se sinta inferior ao outro. Por que a pessoa carente afetivamente acaba sozinha? Porque a pessoa que é carente afetivamente não se enxerga como igual. Ela sempre se enxerga no andar de baixo. Ela sempre trata o outro como se o outro fosse superior a ela. E quando eu trato o outro como se o outro fosse superior a mim, o outro passa a se comportar como se eu fosse inferior a ele. E nessa relação de desigualdade não há afeto, não há relação primária, não há a intimidade. Por quê? Porque nós não somos iguais. Se você se compara com o outro sempre e chega à conclusão de que você é inferior ao outro, você está diante de uma situação provável de carência afetiva. E é preciso ter cuidado com isso. E é preciso cuidar disso. Excesso de cobrança nos relacionamentos, na família, com os amigos. Mas além disso, o carente afetivamente tem necessidade de chamar atenção. Ele tem necessidade de chamar atenção. Ele canta melhor, ele fala melhor, ele estuda mais, ele é mais inteligente, ele sempre chama atenção. Os feitos com ele são feitos improváveis, miraculosos, brilhantes, e você é obrigado a ouvi-lo, porque ele precisa chamar atenção, ele precisa ser o palco, ele precisa ser o protagonista, ele precisa da sua atenção. Ele controla a sua atenção. Por favor, olhe para mim, preste atenção, seja justo, porque se você olhar para outra pessoa, se existir outra fonte de felicidade que não eu, então você logo me abandonará. Então volte os olhos para mim, olhe para mim e tenha em mim a sua única fonte de felicidade, prazer, admiração. O carente afetivo é alguém guiado por essa necessidade de chamar a atenção o tempo inteiro com todos. Ele não se contenta em ser a candeia para lembrar Shakespeare na passagem de Pórcia. Ele precisa ser a lua o tempo inteiro. Mas se em algum momento da vida, porque a vida faz isso e constantemente com carente afetivo, a vida o coloca diante de uma lua e ele então se mostra uma candeia. Neste momento, o carente afetivo sofre. Sofre e então ele se faz de vítima para que o outro se comova. Alguém que se faz de vítima o tempo inteiro para chamar a sua atenção, não se engane. Este alguém é uma pessoa carente afetivamente. Diante do diagnóstico de como são as pessoas carentes afetivamente, do que é carência afetiva, do que é uma carência hoje crônica, nós começamos a nos perguntar como trataremos isso? Ou como trataremos disso? Como deixar de ser alguém carente afetivamente? A primeira resposta é: aprenda a ficar sozinho.
se você não é capaz de ter a solidão de tempos em tempos, se você não é capaz de buscar refrigério quando você se senta sozinho para ler, para ouvir uma música, para assistir a um filme, então você sofre de uma carência. O primeiro passo é aprender a estar bem sozinho. E essa é uma construção diária. O segundo passo é saiba reconhecer o amor. Amor não é a necessidade de eu estar com o outro. Amor é entrega voluntária das minhas melhores intenções e comportamentos. Eu não tenho necessidade de reciprocidade. A reciprocidade é natural. Porque quando eu sou alguém que estou bem comigo mesmo, alguém interessante, alguém que lê, alguém que estuda, alguém que trabalha, alguém que quer crescer, alguém que tem sonhos, alguém que fala outro idioma, que vive, que viaja para outros países, que conhece outras pessoas, alguém interessante com quem as pessoas gostam de conversar, eu fico bem sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu reflito, eu medito, eu tenho autoconhecimento, e quando eu quero conversar com alguém sozinho, eu leio a Bíblia, falo com Deus, eu leio Machado, eu leio Shakespeare, eu leio a Simone de Beauvoir, eu leio Franz Kafka, eu leio Gabriel Garcia Marques, eu leio Mário de Andrade e eu converso com eles, então eu me torno alguém interessante. Alguém com quem as pessoas querem ficar, com quem as pessoas querem conversar, alguém que atrai as pessoas. Eu simplesmente inverti a busca. Para lembrar da passagem bíblica, não sou eu quem corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de mim. Essa carência crônica está produzindo maior solidão. Mas para continuar, o sujeito precisa aprender a ficar sozinho, naturalmente, é inevitável. É preciso que ele saiba reconhecer o amor, e para reconhecer o amor, é preciso que eu saiba o que é amor. No seu elogio ao amor, amor é o que não tem. Em O Banquete, Platão diz: amor é o que não tem. Amor é desejo, desejo que não tem. Quando tenho, deixo de amar. Mas eu consigo reconhecer o amor. Amor é a busca do belo e do bom. Belo na melhor das expressões, da mais alta, do mais alto nível. É isso que eu aprendo com Platão em O Banquete. Amor é a busca do belo e do bom. Quando você for bom e quando você for belo, belo física, belo espiritualmente, belo intelectualmente, não se engane. Se a bondade e a beldade fizerem parte de você, então o amor vai procurá-lo, porque o amor é sempre a busca do belo e do bom. Aprenda a ficar sozinho, saiba reconhecer o amor, reconheça o seu valor. Reconheça o seu valor, reconheça suas conquistas, reconheça seu papel no ambiente de trabalho, em casa, no mundo. Preste atenção aqui. Reconheça o seu valor. As suas vitórias não são pequenas, são vitórias. Você é o primeiro a graduar-se numa família de analfabetos, e essa é uma grande vitória. Isso é admirável. Aprenda a reconhecer. Nós temos a característica de diminuir as nossas próprias vitórias. Vencemos, e porque vencemos, já que fomos nós os vitoriosos, isso significa que a batalha não foi tão grande assim, que a guerra não era tão desafiadora assim, que o inimigo não era tão forte assim. Afinal de contas, nós vencemos. Nós desvalorizamos as nossas conquistas, nós desvalorizamos as nossas histórias, nós desvalorizamos os nossos feitos. E este é um erro que produz carência afetiva. Valorize as suas conquistas, valorize a sua história, valorize o seu feito. Você que se graduou, você que agora começou a estudar, você que agora começou a trabalhar, você que se tornou uma indústria de sonhos nos últimos tempos, você que é o mais otimista apesar do realismo do momento, você que é a alegria no sorriso da sua casa, você que é a mudança que a sua família espera, aprenda a reconhecer esse seu papel de construtor de sonhos, de indústria de projetos, de realizador, de alguém que inspira as pessoas e que se inspira nas pessoas. É preciso reconhecer o seu valor. Só há cura para a carência afetiva quando nós reconhecemos
o valor que nós temos. Portanto, senhores, eu deixo os seguintes conselhos para vocês, a fim de que nós possamos caminhar para o final da nossa live. Em primeiro lugar, aprenda a ficar sozinho. Leia e leia muito. Leia Shakespeare, leia Machado, leia Fernando Pessoa. Deguste as obras. Fernando é para ler devagar, Pessoa você lê devagar. O livro de Desassossego não é página por página, por vezes é parágrafo por parágrafo. Leia Machado. Converse com Shakespeare. Converse com Shakespeare. Isso há de transformar a sua vida. Reflita com Salomão, aprenda com Paulo, veja com Pedro e entenda com Cristo. É preciso que você abra a sua mente. O amor é a busca do bom e do belo. Seja bom, pessoa de boa índole, sujeita a erros, sujeita a quedas, sujeita a falhas, e que vai falhar, vai cair, vai errar, mas uma pessoa de boa índole, uma pessoa que quer o bem, uma pessoa que ao fim e ao cabo quer a transformação do estado atual para um estado melhor. Uma pessoa de boa índole. É preciso que você tenha bondade e é preciso que você tenha beldade. Não se engane. O amor é a busca do bom. Mas não basta ser bom, ter bom coração, ter boa índole. O bom samaritano, para lembrar Thatcher, é lembrado não só porque era bom, mas também porque era rico, diz Thatcher. É preciso ter bondade, mas é preciso ter beldade. A beleza física, a beleza espiritual, a beleza intelectual. Alimente a sua vida espiritual. Busque o seu eixo de equilíbrio, para usar uma expressão do ministro Carlos Aires Brito. Reflita, medite, pense, tenha sonhos grandes, alimente seu espírito. Alimente a sua beleza intelectual e alimente a sua beleza física. Cuide de sua saúde, cuide do seu corpo, cuide de quem você é. O amor é a busca da bondade e da beleza. Da beleza no seu mais alto nível. Reconheça o que é amor. E mais do que isso, e principalmente, reconheça o seu valor. Valorize as suas conquistas, a sua história, quem você é, a sua origem. Eu sou do Nordeste, nada mais bonito do que ser do Nordeste, do que ser do Recife. E é do Recife que é correto dizer. Nada tão bonito como ser de Fortaleza ou ter a história de Salvador. Eu sou de Florianópolis, nada tão bonito quanto a ilha, nada tão bonito quanto ter nascido em São Paulo ou ser de Cuiabá, um estado que cresce, que é próspero, de gente empreendedora. Nada tão bonito quanto ser de Brasília, uma cidade que nasce ainda, uma cidade que tem 60 anos e que sempre traz oportunidades para quem está começando. Aprenda a reconhecer e a valorizar a sua origem, de onde você é, a sua história, a sua família, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Por isso, senhores, eu deixo esta mensagem para vocês. Aprendam a superar a carência afetiva. Para isso, é preciso reconhecê-la. Eu agradeço a presença de todos vocês. E eu peço, inclusive, eu procurei como fontes alguns sites de psicologia com destaque para a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e para um blog chamado Psicologia Ativa. Eu agradeço a todos vocês pela presença de todos vocês. E como sempre eu peço ao final, se vocês puderem, ficaria muito feliz que vocês compartilhassem essa live nos stories e me marcassem. Eu não consigo repostar todas as pessoas que me marcam, mas eu fico muitíssimo agradecido e verifico todos os stories. Muito obrigado, uma excepcional semana para todos vocês e nós nos encontraremos aqui. Um abraço, fiquem em casa se possível, se precisarem trabalhar, saiam para trabalhar e com todos os cuidados possíveis. Voltem para casa, cuidem das suas famílias, cuidem do seu presente e alimentem seus sonhos de futuro. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.